Então, agora sim, um bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Construções Rurais do segundo semestre de 2020, né? Então, nós ainda estamos trabalhando em 2020, apesar de estarmos no ano de 2021, né? Então, eu vou começar comentando algumas coisas com vocês a respeito do nosso plano de ensino, né? Eu acho que vocês já viram, o plano está... Eu tenho uma apresentação breve da disciplina para vocês, né? Na primeira página no Moodle, e embaixo eu já tenho o plano de vocês, tá? Então, no plano, eu tenho a forma como a gente vai conduzir as coisas, né? Os nossos trabalhos, tenho as datas das nossas avaliações, né? Tenho, inclusive, dia a dia, todas as avaliações que vão ser feitas com vocês, né? Então, o plano de ensino é bem completo, tá? Então, apenas comentando com vocês, os nossos encontros são síncronos, né? Então, assim, as nossas aulas acontecem todas as quartas-feiras, das 9h10 às 11h50, e a gente faz, eu faço como se nós estivéssemos lá presencialmente em sala de aula, né? Então, eu acho que é interessante que a gente tenha esse momento juntos, né? Até para que vocês acompanhem, fiquem seguros, é um procedimento que eu julgo adequado, né? Então, eu vou estar todas as quartas-feiras aqui com vocês, né? Para a gente discutir as questões, né, do tema de aula, né? E esse tema, ele vai ficar, como eu falei para vocês, assim que a gente termina a aula, eu baixo essa aula, eu gravo essa aula, né? Ela fica gravada, e eu baixo ela no nosso canal, chama-se O Campo Constrói. Então, vocês vão achar lá as playlists, né? Então, eu tenho de construções a playlist 2020/1, e agora nós iniciaremos a 2020/2. Então, todas as aulas de vocês estarão disponíveis lá no nosso canal para que vocês possam assistir. Bom, como é que eu vou trabalhar a disciplina com vocês, né? Então, a cada aula, nós teremos, então, o conteúdo trabalhado, e a prof vai sempre deixar para vocês uma tarefa, né? Relativa àquele conteúdo tratado na aula. Então, assim, hoje, por exemplo, eu vou deixar um questionário para vocês sobre os temas tratados, né? Então, esse questionário, ele vai abrir agora a 13h, e ele vai ficar aberto até às 19h. E vai ser sobre o tema os dois temas que nós vamos trabalhar hoje, né? E todas as aulas a gente vai trabalhando dessa forma, né? Aí depois nós temos as duas avaliações, né, com as datas que vocês têm lá no plano de ensino direitinho, e a última semana do nosso semestre, ela é guardada para as provas de segunda chamada. Então, por exemplo, se acontecer de vocês estarem fazendo a prova comigo, porque as minhas avaliações, elas são presenciais aqui comigo, tá? Então, tem a data direitinho, e na data que estiver lá no plano de ensino, eu abro aqui a sala, né, eu disponibilizo a prova para vocês, eu faço a leitura da prova com vocês, e eu fico presente com vocês durante todo o período da prova. Então, assim, eu fico das 9h10 até as 11h50, e depois a gente ainda tem mais 30 minutos para que vocês possam proceder, né, a fotografar, gravar o arquivo da prova em PDF e postar para o prof, tá? Então, é assim que vai funcionar. Como é que eu trabalho a questão da presença de vocês, né? Então, vocês têm presença no encontro síncrono, então a presença de vocês fica registrada, mas eventualmente pode acontecer de vocês terem problema com a internet, caiu, não entrou mais, perdeu energia elétrica, coisas assim. Então, eventualmente, essa aula ela pode ser acessada até a sexta-feira de manhã da semana que ela acontece, lá no nosso canal, e aí vocês podem deixar o nome e a matrícula, né, e aí, em seguida, né, porque a gente faz a coleta dessas informações toda semana, né, então, na sexta-feira à tarde, a prof faz a busca nesta anotação que a gente tem aqui da aula presencial, e também lá no canal, né, então, digamos que você ficou aqui presencialmente, então, eventualmente, não há necessidade, né, de você assistir a aulas, você assiste depois se você quiser. Agora, se você não esteve presente, se você teve algum problema, então, uma outra chance de você estar presente, de você registrar a presença,
seria, então, assistindo a nossa aula gravada até a sexta-feira de manhã da semana em que ela acontece, tá? Bom, então, esse cuidado, né, essa presença é contabilizada em 50% dessa forma, e o restante 50%, ela é contabilizada através do envio das tarefas nas datas combinadas. Então, por exemplo, o questionário, vocês terão, quando é questionário, né, a atividade, como é hoje no caso, vocês terão, então, das 13 horas até as 19 horas de hoje, para fazer o questionário, tá? São 2 questionários pequenos, 5 questões cada um, tá? E vocês terão, para cada um deles, 20 minutos. Então, vocês acessaram a plataforma, aí vocês têm 20 minutos para responderem as questões, tá? E vocês têm 2 tentativas para fazer as questões, certo? Então, é bem tranquilo, porque 20 minutos cada um, né? Então, são 5 questões, então vocês têm, em média, 4 minutos por questão, né? Isso considerando uma única tentativa, e se vocês tiverem que fazer uma segunda tentativa, aí diminui um pouquinho, mas aí vocês já têm a noção do que acontece, tá? Então, é assim que é. Então, a partir das 13 horas, vocês fiquem atentos, ele abre, ele fecha às 19, vocês têm 20 minutos para cada um deles, com 2 tentativas para vocês fazerem, certo? E aí a nota vocês recebem imediatamente. E aí o que acontece? Essa nota, ela tem um peso lá para vocês, né, na nota final de vocês. Então, a gente resgata essa nota, leva lá numa planilha que fica exposta para vocês no Moodle, e aí vocês vão acompanhando, semana a semana, o que está acontecendo com a vida de vocês na disciplina, né? Então, vocês têm as presenças anotadas lá direitinho, e vocês terão as notas das atividades, né, das tarefas e dos questionários. Geralmente, quando eu faço um exercício, um outro tipo de tarefa, né, então, logicamente, o tempo tem que ser maior, né, para executar essa tarefa. Então, normalmente, eu ministro, né, eu coloco no sistema no dia da aula, e vocês têm até a segunda-feira da próxima semana, às 23 horas e 50 minutos, 59 minutos, para vocês postarem o exercício resolvido, certo? Como é que é a forma de encaminhar essas coisas para mim, né? Vocês podem fazer uma fotografia no celular, né, uma fotografia bem visível, e aí vocês salvam no próprio celular. A gente tem aqueles programas que convertem a foto em PDF, e aí vocês encaminham para a prof, tá? Sempre pela plataforma do Moodle, sim? Por quê? Porque daí ela registra a data e o horário que vocês postaram, né? E aí vocês têm ainda a questão eu consigo resgatar e contabilizar a presença também dessa forma, tá? De outra maneira, essa informação se perde. Então, é assim que a coisa vai acontecendo normalmente, tá? Então, nós faremos 2 avaliações, como eu falei para vocês, né? Em datas que vocês terão lá disponível no nosso plano de ensino, né? Uma é no final de março e a outra é lá no final de maio, né? Segunda chamada, é o mesmo rito que vocês teriam para solicitar se a disciplina fosse presencial, né? Então, vocês tiveram algum problema de internet, alguma questão, né, no dia da prova, aí vocês retratam essas coisas, colocam, por exemplo, se foi um problema de internet, vocês fotografam as informações, alguma coisa assim, e encaminham lá para a secretaria acadêmica, né, solicitando a segunda chamada. E como eu falei, a segunda chamada vai ser feita na última semana lá da nossa disciplina, tá? Então, não precisam se preocupar com data, com nada, ela será feita exatamente na quarta-feira da última semana que vocês têm da nossa disciplina, lá na última quarta-feira no mês de maio, se eu não me engano, né? Bom, então é assim, né? Eu tenho sempre os encontros síncronos, a gente vai conversando, eu vou explicando as coisas para vocês. Quando são exercícios, eu faço os exercícios com vocês aqui na lousa, a gente discute, né? E, por exemplo, eu tenho dúvida, vocês perguntam aqui, né? Mas depois eu vou fazer uma atividade, eu vou estudar, continuo com dúvida, ou apareceu uma dúvida nova. Como é que a gente faz, né? Então, se vocês olharem no meu plano de ensino, vocês vão ver que a prof tem e-mail,
né? Mas eu também tenho o meu número de WhatsApp, né? Então, assim, é possível vocês entrarem em contato comigo, vocês telefonam para a prof, vocês deixam mensagem, e aí, assim, eventualmente eu não consigo atender vocês no momento da ligação, geralmente eu vejo, e se eu não consigo atender naquele momento, assim que eu consigo me desocupar, eu atendo vocês, né? E assim, não dá para imaginar uma situação assim, para esclarecer alguma dúvida, por exemplo, de um exercício, somente escrevendo, né? Então, assim, eu me permito abrir câmera com vocês, né? Então, assim, ou a gente abre no WhatsApp, ou a gente cria imediatamente uma reunião via Google Meet, né? E a gente faz aqui presencialmente o exercício, sana a dúvida presencialmente aqui através desses meios. Bom, ai, não consegui entender mesmo, tá difícil, é preciso uma intervenção presencial mesmo, né, estar aqui comigo, não há problema. A gente pode combinar, vocês podem, né, eu não posso aglomerar vocês, né, mas a gente pode combinar, ou a gente faz isso lá no campus, ou vocês podem vir até a minha casa, tá? Então, a gente pode combinar isso. O semestre passado, algumas pessoas precisaram fazer dessa forma, não houve problema algum, tá? Então, a gente faz, então, dá tudo certo, né? Então, é isso, basicamente. Eu gostaria, então, que vocês atentassem para as datas direitinho das nossas avaliações. Como eu falei para vocês, os encontros são síncronos, nós estaremos todos nos encontros presencialmente aqui. Encontros que caem em feriado, eu acho que tem um encontro nosso que é no carnaval, se eu não me engano, alguma coisa assim. Nesse momento, né, então, assim, o que eu faço? Eu vou gravar uma aula, né, aí, sem vocês, né, eu gravo toda essa parte, né, disponibilizo para vocês, vocês assistem, né, e aí, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, aí vocês me procuram. Mas, mesmo no feriado, eu vou deixar tudo organizadinho para vocês, certo? Então, a coisa é bem tranquila, é só esse feriado que eu acho que acontece dessa forma, né? Não tem mais nenhum outro feriado de terça e quarta. Mas aí, deixo gravado, vocês assistem, a gente tira dúvida, fica tudo tranquilo. Quero saber se vocês têm dúvida. Podem falar comigo se vocês quiserem, podem abrir microfone para a prof. Tranquilo, Carla? Tudo certo, Alisson? Marie, Joyce, Thaís, então tá, joia. Então tá, então é assim que acontece, tá? Eu vou começar então com o conteúdo com vocês. Então, se vocês olharem lá no Moodle, tá tudo 100%, tá? Tá tudo gravadinho lá. Então, assim, às vezes eu tenho conteúdos muito teóricos, então eu faço a aula e aí ainda eu deixo a parte escrita para vocês em resumo e ainda faço um podcast que vocês acompanham só me ouvindo, né? Então tem essa aula, tem duas formas, né? Aliás, e mais essa aqui que a gente está junto, né? 3 formas. Então vocês têm o resumo para vocês lerem se vocês quiserem. Ah, não gosto, quero só ouvir. Então, tem lá a gravação da prof conversando com vocês, certo? E, não quero nenhuma dessas formas. Assiste a minha aula gravada aqui, tá? Então, aí vocês definem como vocês acham melhor, tá? Então, eu vou lá mostrar para vocês. Nós vamos começar com os trabalhos preliminares, tá? Que são aqueles trabalhos que a gente faz antes de começar a nossa construção, né? Então, a gente faz um resgate lá do que a gente conversou lá em desenho técnico, do projeto, do anteprojeto, das preocupações que nós temos que ter enquanto técnicos responsáveis por aquela edificação, né? E, na sequência, eu falo com vocês também uma parte teórica sobre os materiais de construção tradicionais, né? Os que a gente utiliza mais comumente, né? Então, a gente faz uma discussão sobre esses 2 aspectos, né? E sim, na próxima semana, aí a gente já começa com exercícios, né? Que nós já vamos começar a construir, tá? Então, hoje é uma parte da disciplina bastante teórica, né? Para começar, e aí, na semana que vem, aí sim, aí começam os cálculos. Então, eu vou entremeando, né? Um pouco de teoria, um pouco de cálculo, né? A gente vai alternando, né? Para não ficar muito cansativo para vocês. E, de novo, eu repito,
eu estou à disposição para as dúvidas, e se vocês quiserem abrir o microfone para conversar comigo, enquanto eu estou conversando com vocês aqui, sintam-se à vontade, tá? E até porque agora eu vou compartilhar, eu não vou mais enxergar, né? Não consigo enxergar mais o chat. Aí vocês me chamam, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Correto? Então, vou começar aqui a apresentação com vocês sobre os trabalhos preliminares, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui a apresentação e vou compartilhar com vocês. Tá tudo direitinho lá para vocês. Aqui está abrindo aqui. Para eu poder compartilhar com vocês. Vocês conseguem enxergar o arquivo? Já está visível para vocês? Sim. Então, tá. Então, vamos lá. Então, os nossos trabalhos preliminares, né? Então, aqui. O que a gente tem que fazer? Como é que nós temos que proceder para iniciar os nossos trabalhos, né? Então, nós vamos começar por alguns conceitos básicos para a gente poder começar a conversar na mesma linguagem, né? Então, assim, quando a gente fala numa boa construção, né, o que é considerado uma boa construção, né? Ela vai depender do quê? De um estudo que a gente vai implementar, né, das disposições e métodos que vão ser seguidos para a realização de uma obra sólida. Ela tem que ser útil e ela tem que ser econômica. Sólida, porque ela deve resistir, né, ao longo do tempo. Ela deve ser útil, porque ela deve ser apropriada aquilo que eu desejo, né? Então, se eu vou construir um galpão para animais, então ele deve ser pensado, ele deve ter a sua utilidade para aquela criação. Se eu vou construir um galpão, por exemplo, para máquinas, então ele deve ser útil, ele deve ser pensado, né, naquilo que ele vai necessitar, em termos de espaço, em termos de guarda dos próprios equipamentos, né? E uma situação bastante importante é a questão econômica. Então, uma obra pode ser muito boa, né, a construção pode ser muito boa, mas ela pode não caber no nosso bolso, né, então ela não é uma boa construção. Então, ela tem que agregar essas três situações, né, ela tem que ser sólida, ela precisa ser útil, e ela precisa, acima de tudo, ser econômica. Bom, o que é a obra propriamente dito, né? Então, ela envolve os trabalhos de engenharia, que consiste o quê? Na criação, na modificação, no reparo e na transformação de um ambiente natural, tá? Então, eu vou adequar esse ambiente a minha nova realidade, a minha nova necessidade, tá? E aí, por último, o que seria a edificação? Aí, isso sim é a construção propriamente dita, né? Que vai se destinar ao quê? Ao abrigo e à proteção contra intempéries, né? Dando condições para quê? O desenvolvimento da atividade que vocês têm em mente, tá? Então, esses são alguns conceitos básicos que a gente tem que ter, né, muito claro para nós, sim? Bom, e para construir? O que a gente precisa, né? A gente precisa de um arquiteto, um engenheiro, no nosso caso, um engenheiro, né? Engenheiro agrônomo ou engenheiro florestal, e um construtor, né? Que envolve, esse construtor, geralmente, ele não está sozinho, né? Ele tem uma equipe,
né, que trabalha junto com ele, uma equipe formada por quem? Pelos carpinteiros, pelos pedreiros, pelos serventes, né, pelas pessoas todas que conduzem o trabalho, que fazem o quê? A materialização desse projeto. Então, em linha geral, né, o que é, quem fica responsável pelo quê? Né? Nós ficaremos responsáveis, prioritariamente, pela criatividade do projeto, pela sua concepção, né, por o dimensionamento dos espaços, certo? Pelos estudos preliminares, que é o que nós vamos conversar aqui, pela elaboração do anteprojeto e também do projeto final. Aí, a partir de tudo isso, a materialização, como eu falei para vocês, a edificação pronta, ela é responsabilidade do construtor e a sua equipe, sempre, né, com os olhos bastante criteriosos do engenheiro, né, o acompanhamento do engenheiro. Então, é assim que a coisa acontece, tá? Bom, qual é o foco dos estudos preliminares, né? Então, a gente tem que ter em vista os aspectos sociais, técnicos, econômicos, a gente tem que pensar na localização dessa edificação, né? Quais são as suas características de uso, as opções possíveis de construção, além de tudo isso, a gente tem que ter uma noção de custo e uma noção de prazo para essa construção acontecer, tá? Para que eu tenha, ao final, a minha edificação pronta. Então, eu tenho que, para isso, ver se eu tenho água no local, que forma que eu vou conseguir essa água, né? Se eu tenho disponível energia elétrica, né? Se eu reconheço aquele solo onde eu vou edificar como solo adequado, né? Eu preciso conhecer também qual é a topografia desse terreno, e também é interessante que a gente conheça um pouquinho o histórico das construções vizinhas, né? Então, normalmente, quando a gente vai construir, a gente dá uma olhada, conhece um pouco, né, da vizinhança, né, de como foi a construção de cada um, né, quais são as dificuldades encontradas. Então, essas questões devem ser consideradas, devem ser verificadas por nós, enquanto técnicos responsáveis, tá? Bom, são consideradas ações imediatas dentro desses estudos preliminares que nós vamos implementar, né? A limpeza do terreno, o terreno tem que estar limpinho, o levantamento do plano altimétrico, que a gente tem que proceder, e o reconhecimento do subsolo, através do procedimento de sondagem, né? Então, assim, a gente tem uma ideia daquilo que a gente vai construir, certo? A gente tem uma ideia de cargas, alguma coisa assim, ainda não tem a coisa exata, né, porque a gente ainda não calculou, né, mas a gente tem uma ideia, e a gente já tem condições de fazer esse procedimento de sondagem, né, logicamente é feito por uma equipe especializada nessa atividade, né, que a gente contrata, e a gente vai reconhecer, né, olha, esse solo é mais arenoso, é mais argiloso, quais são as camadas que eu tenho, o leito resistente está a tantos metros de profundidade, eu tenho muita pedra, como é que é esse reconhecimento? Como é que é esse perfil de solo aonde eu vou estabelecer a minha edificação, tá? Então, a sondagem, ela nos dá essas respostas, tá? Em seguida, o que a gente tem que pensar? A gente tem que começar a pensar no anteprojeto, né? Então, esse anteprojeto, ele vai se basear nessas ações preliminares que eu falei para vocês, essas emergenciais, né, iniciais, e nos elementos de ocupação do solo da região. Então, a gente tem que verificar no local, né, bom, eu tenho essa propriedade aqui, eu preciso saber, lá na prefeitura, se existe um plano diretor. E esse plano diretor, ele vai definir as áreas rurais, né, que a gente pode fazer a construção que a gente precisa, a edificação que a gente precisa, né, o uso permitido para a atividade, a que se destina a edificação, né, então, assim, esse plano diretor é que vai dizer para nós, olha, pode ser construído uma atividade, né, uma edificação para fins rurais ou não, né, então, por exemplo, curitibanos têm isso, né, então, lá na nossa região da universidade, além da nossa área da fazenda, né, onde nós temos a sede, nós temos um cinturão ao redor de nós, que evita a aproximação, né, de construções, por exemplo, urbanas, ou outras atividades que possam atrapalhar, né, as nossas atividades enquanto universidade. Também as nossas fazendas, né, elas estão, sim, em áreas rurais, né, e o que importa esse plano diretor, né, e o que é a segurança que ele nos dá, né? Por exemplo, quando eu trabalhava no CCA, lá em Florianópolis, né, então, antes, né, muito antes, lá quando nasceu o CCA,
houve a instalação, né, na sequência. Tem a SEDASC, o CCA, né, e na sequência eu tenho a EPAGRE, né, então tudo fica muito pertinho ali no Itacurubi. E aí, o que aconteceu? Como nós chegamos primeiro, né, então, principalmente a EPAGRE, né, desenvolvia nas suas áreas e nas suas terras, né, atividades voltadas com fins rurais, né, então, lá nós tínhamos criação de ovinos, de bovinos, de suínos, de aves, onde eram feitas pesquisas, né, então, o que aconteceu? Não havia essa questão, né, do plano diretor, né, isso foi uma questão depois definida, e aí o que aconteceu, né, a cidade foi crescendo, 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 abraçou essa área, né, do CCA, da SEDASC, né, ali da EPAGRE, né, e aí o que houve, né, com o estabelecimento do novo plano diretor ali para a região, aquela região não era mais considerada, não era mais permitido atividades rurais, né? Então, o que aconteceu? Nós tivemos, na verdade, nós não, né? Mas a EPAGRE teve que retirar todas as suas atividades rurais ali daquela fazenda que eles têm, né? Por quê? Porque ali ficou considerado área urbana, né? Então, não há como a gente conduzir atividades rurais no meio urbano, né? Em outros locais também se verifica esse tipo de coisa. Então, é importantíssimo o saber, né, do local em que a gente vai desenvolver esse anteprojeto e, consequentemente, o próximo projeto, né, que é o próximo passo, se existe um plano diretor e se efetivamente aquela área é rural e vai continuar sendo, né? Senão nós teremos problema. Outros lugares também que aconteceu isso foi na região de Concórdia, que eu trabalhei lá também. Então, a cidade cresceu muito, as propriedades rurais que estavam na zona rural acabaram ficando também na zona urbana, e aí precisaram ser deslocadas para outras áreas, né? Então, isso gerou uma dificuldade muito grande para os produtores, né? Uma insatisfação muito grande de todas as partes, então isso é bastante complicado. O plano diretor é fundamental. Uma outra coisa que nós temos que verificar é quando a gente desenvolve um anteprojeto, nós já temos noção de quantos animais, de quantas cabeças nós vamos ter por metro quadrado, qual é a densidade populacional dessa edificação rural. Então, isso é importante que a gente tenha noção também, para a gente ter noção bom, vai gerar resíduo, o que eu vou fazer com esse resíduo, como é que nós vamos trabalhar. Então, isso tudo tem que estar equacionado ali durante a fase inicial, né, do anteprojeto, antes que ele vire projeto, que ele vire edificação, né. O reconhecimento do gabarito permitido, onde são descritos alturas das edificações, recuos de frentes de estrada e vizinhos, coeficiente de ocupação, o que é isso? Na zona rural, por exemplo, né, então, assim, essa questão de recuos de frentes de estrada, existem leis para isso, né, essas questões de alturas de edificações também importa, né, distâncias também de frentes de rio, se você tem rio, se você tem nascente, então, tem várias legislações que cuidam disso, né, então, por exemplo, essa coisa da estrada, como eu estava falando, se você está se a sua propriedade, né, é cortada, né, ela está à frente de uma estrada vicinal, uma estrada municipal, uma estrada rural, você é permitido um determinado valor de recuo, né? Se você está de frente com uma estrada que é estadual, você tem um recuo maior, e se você está de frente de uma estrada federal, né, uma BR, então o recuo ainda é maior ainda, né? Porque você, além do recuo, você ainda tem que lembrar que existe o que a gente chama de faixa não edificante, né? Que o DENIT exige da gente, né? A gente não pode ocupar aquela faixa. Então, todas essas questões a gente tem que reconhecer, verificar antes de tudo e mais nada, né? E, por fim, os elementos geográficos naturais, que seria o quê? Saber qual é a latitude do lugar, se existe ventos predominantes e qual é a intensidade desses ventos, a distribuição da precipitação, variação de temperatura ao longo do ano. Então, tudo isso vai implicar, né, nas opções que você tem. De edificação, olha, vou fazer uma edificação mais aberta, mais fechada, eu tenho que ter um sistema de aquecimento, eu tenho que, né, pensar num sistema de resfriamento para aquela construção, porque eu tenho os clientes a que se destina essa edificação, né, então, por exemplo, se eu vou construir um aviário, né, eu preciso reconhecer tudo isso antes de colocar esse aviário em pé, porque eu tenho opções, né, de construção para ele, né.
Então, eu tenho várias questões que eu tenho que considerar ali, né? Eu vou fazer o sistema de resfriamento ou não, que sistema que eu vou usar, o que vai ser mais efetivo. Então, tudo isso é muito importante ali nesse momento da construção do anteprojeto, tá? E aí, então, você tem, dentro do anteprojeto, a possibilidade de definir o quê? Desenhos esquemáticos dessa edificação, né? Eles são esquemáticos, mas eles devem ser completos e claros, né? Porque eles são a base, né, de uma avaliação prévia de custo e prazo de construção. Então, assim, o que a gente tem normalmente no anteprojeto? Uma planta baixa, no mínimo, e um corte e uma vista. Tá? Então, não há como trabalhar um anteprojeto sem essas questões, né? Sem esses desenhos iniciais, né? Que a gente aprendeu lá na disciplina de desenho técnico, vocês lembram, né? Bom, feito tudo isso, aprovado pelo nosso cliente, né? A gente já tem condições de conduzir a elaboração do projeto, né? Que é consequência direta desse anteprojeto e vai envolver o quê? Uma parte gráfica e uma parte escrita. A parte gráfica, a gente tratou lá em desenho técnico, né? É composta pelo quê? Por uma planta baixa, por cortes transversal e longitudinal, ou transversais e longitudinais, se eu for fazer mais cortes, fachadas, posso fazer uma fachada frontal, lateral, detalhes, projeto estrutural, desenho, né? O projeto da instalação elétrica e sanitária, impermeabilizações e o cronograma físico-financeiro. Físico, que vai dar a ideia, né, de quanto tempo vai levar para essa edificação ficar pronta, e financeiro, para dar ideia para o nosso cliente, quanto é que ele vai ter que desembolsar e quais são as etapas desse desembolso financeiro, tá? E depois, uma outra parte bastante importante desse projeto é a parte escrita, né? Então, onde eu tenho toda essa parte de cálculo que nós vamos aprender aqui na disciplina, aí nós temos as especificações dos materiais, dos serviços, um memorial descritivo, onde você justifica esses materiais e esses serviços que você especificou que serão necessários, e um orçamento. Esse orçamento, normalmente, na disciplina, a gente faz de quantidade, né? Uma vez que valores, ele vai variar muito em função do lugar em que vocês estejam, tá? Então, eu tenho esse orçamento quantitativo de materiais, e aí depois a valoração desses quantitativos, ela é apropriada a cada situação que vocês estiverem, tá? E eu tenho também como orçar os serviços, né? Então, é possível definir, né? Olha, quanto vai custar a mão de obra, como é que vai funcionar, então isso aqui é uma etapa posterior. Então, a parte escrita que a gente vai tratar é cálculo, a gente tem que saber calcular, né, uma parede, quantos tijolos vão, qual é a argamassa, se é cimento, se é cal, se é areia, o que é, quanto vai de cada coisa, eu vou fazer estrutura de telhado, qual é a quantidade de madeira que eu preciso, então, que madeira que eu vou usar, então, tudo isso a gente aprende aqui na disciplina e quantifica, tá? Eu só não valoro, como eu falei para vocês, tá? Mas é possível também. E, finalizada a parte de criação, a gente vai começar o procedimento de materialização desse projeto definido, tá? Então, a primeira etapa que a gente tem, a primeira atividade que a gente desenvolve depois, né, para começar a edificação, é o processo de terraplanagem, né? Então, normalmente, há necessidade de uma escavação, um corte do terreno, a retirada desse material excedente, e, se for o caso, eu posso fazer o aterro desse terreno também. Então, eu tenho aqui as imagens para vocês, ó. Em algumas situações eu preciso fazer escavação, organização de alguma parte do meu terreno, esse material excedente é transportado e vai, por exemplo, aterrar outras áreas que se façam necessárias. Então, a gente tem que verificar essa necessidade, e a gente vai conseguir fazer isso o quê? A partir daquele levantamento planialtimétrico que nós estabelecemos lá como trabalhos imediatos, tá? Então, isso aqui é muito importante. Outra coisa também que a gente já tinha falado é a questão do abastecimento de água. E de onde vem essa água, né? Em algumas situações eu posso obter essa água da rede pública, e aí, para esse caso, eu preciso construir um abrigo para proteção desse acesso, né? Eu vou construir esse cavalete que vocês estão vendo aqui, vou instalar um registro, né, para contabilização do volume de água gasto, né? Agora, em geral, nas nossas situações de zona rural, a gente não tem essa facilidade, né? Então, a gente vai ter que fazer
a opção por uma abertura de poço. Esse poço pode ser artesiano, ou eu posso ter um poço freático raso, né? Então, vai depender muito da situação que eu esteja. Do volume de água, do lugar onde eu estou, né, da água necessária. No caso, lá no campus, né, a gente tem poço artesiano, né? Então, nós temos um poço profundo, né? Na verdade, a gente retira a água do aquífero Guarani, né? E faz uso no campus desse tipo de água. Então, a gente não tem rede pública lá, tá? E funciona muito bem, né? Acho que vocês sabem que isso dá muito certo. Uma outra questão que é importante, que eu já tinha falado anteriormente também, é a questão da disponibilidade de energia elétrica. Por quê? Porque a grande maioria dos equipamentos que a gente usa durante o processo de construção, eles são movidos a energia elétrica, tá? Nessa etapa também é que a gente vai construir algumas instalações que são necessárias, que a gente chama de instalações necessárias e acessórias, né? Então, por exemplo, eu tenho um barraco de perecíveis. O que é esse barraco de perecíveis, né? É uma construção onde eu vou guardar os materiais, por exemplo, o cimento que eu vou usar, se for ensacado, no caso, se eu vou usar cal, se eu vou usar, enfim, alguns materiais que são fundamentais para a construção e que não podem ficar no tempo, tá? Essa edificação acessória também pode incluir um escritório, né? O alojamento para os trabalhadores, se for necessário, né? Um refeitório e sanitários. Então, essas são as edificações que a gente chama de acessórias e necessárias, tá? Lá no campus, eu acho que vocês já devem ter visto, né? Durante a construção do semestre 02, foi necessária a construção de uma edificação acessória, né? Que eu acredito que, inclusive, permanece construída lá no campus ainda, e ela serviu, sim, de alojamento, de refeitório, de escritório, né? Tinha o sanitário, tinha tudo para a equipe que trabalhou durante a construção, né, a parte mais pesada da construção, tá? Agora, eu não sei, eu acredito que já estejam desativando essas edificações, é que já estamos nos finalmente, mas quando a construção estava bem ativa, né, essa edificação serviu muito lá no campus. Bom, e aí, por fim, nós temos realmente o início da locação da obra. Então, é a última etapa que a gente tem, né, antes de iniciar propriamente a construção da edificação. E o que é isso aqui? A gente vai transportar, né, para o terreno aquilo que a gente tinha na planta baixa, aquilo que a gente projetou, aquele desenho, tá? Então, eu tenho aqui exatamente como vocês estão vendo na foto, né? Então, eu já tenho o terreno preparado, direitinho, planificado, como eu havia requisitado lá nas outras etapas, né? E agora, sim, é como se eu desenhasse a planta baixa, só que agora, né, no tamanho real, no terreno, né? Então, eu tenho aqui os limites, né? Aqui eu tenho madeiras, aqui eu tenho os calçozinhos, eu tenho as linhas, né? Que identificam, né? O eixo das paredes, depois as linhas da parede, depois a posição das paredes, das fundações. Então, eu tenho isso, é como se fosse um desenho, né, real, que a gente faz ali, e aí inicia as escavações da fundação, começa todo o processo de construção de fundação. Depois, terminado isso, a gente começa, né, a elevar as paredes até o fechamento da cobertura. Aí sim, fechou, aí nós vamos entrar, né, para o interior da construção, da edificação, e iniciar os processos de acabamento, né? Então, é por aqui que começam os trabalhos da edificação propriamente, a construção da edificação propriamente dito. Então, seria isso, é uma conversa breve, né? Vocês têm esse material que eu estou apresentando para vocês, desta forma, e vocês também têm todo um comentário da prof para vocês poderem acompanhar. Dúvidas aqui, queridos? Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo, né? Essa parte inicial é bem tranquila mesmo. Então, assim, um dos questionários é sobre essas colocações que a prof fez agora. Sim? Na sequência agora, então, nós vamos começar a conversar sobre os materiais de construção. Vou mostrar lá para vocês. Qualquer coisa, vocês me interrompam. Sim?
Então, vamos lá. Aí eu vou mostrar para vocês. Quando vocês começarem a enxergar, digam para a prof, tá? Tá aparecendo. Então, tá. Então, vamos lá. Muito obrigada. Então, os materiais de construção, né? Vamos começar efetivamente agora a conversar sobre eles. Bom, a primeira coisa que a prof comenta com vocês é a questão relativa ao conhecimento desses materiais, tá? Então, a gente diz que conhecer os materiais é conhecer as construções executadas com esses mesmos materiais, tá? Então, assim, se eu faço são duas construções aqui, ó, né? E aí, assim, aqui eu fiz a opção, essa mais à esquerda, eu fiz a opção por uso de alguns materiais não convencionais, né? Então, se vocês estiverem olhando em detalhes aqui, vocês vão ver que as paredes dessa construção foram feitas com garrafa PET, tá? Então, eu tenho aqui os elementos utilizados para a confecção das paredes, e são elementos de vedação apenas, né? Eles não vão conseguir carregar cargas, né? As cargas estão dispostas nos pilares aqui que vocês estão vendo. Então, é uma casa diferenciada, né? Mas isso não significa que ela não tenha as mesmas funções que uma casa feita com material tradicional, tá? Então, essa casa, ela com certeza funciona tão bem quanto uma casa construída com materiais convencionais, tá? Mas esse material, né, me diz muito sobre aquela construção que eu vou fazer, né? Bom, agora, essa construção mais à direita, ela se parece com uma construção mais tradicional, não é? Uma construção com tijolos normais de barro, né? Mas, na verdade, essa construção não é feita com tijolos convencionais. Os tijolos que nós utilizamos nessa construção são os tijolos de solo-cimento, né? Então, são os tijolos que a gente chama de tijolos ecológicos, né? Que não passam por um processo de queima. E eles são elaborados a partir de uma mistura, né, bem proporcionada, entre um solo mais arenoso, né, que não teria uma vocação para produção de tijolos convencionais, né, que aí sim eu preciso de um solo mais argiloso, e aí, e uma mistura com cimento, tá? Então, esse tipo de tijolo, ele passa por um processo apenas de solidificação, né, de seca ao ar, mas ele não precisa de queima, tá? Ele é diferente. Então, assim, se assemelha muito às construções convencionais, aliás, as construções, as edificações elaboradas com materiais tradicionais, mas, no fundo, é diferente também, tá? Então, a gente precisa colocar bastante atenção nisso, tá? Com relação à qualidade do material, né? Vai depender a qualidade da obra, a sua durabilidade, o seu custo e o seu acabamento. Então, eu gosto muito de mostrar esse tipo de coisa para vocês, por quê? Porque a gente acha, mas a construção não tem problema. Sim, dependendo daquilo que aconteça durante o processo de construção, eu posso ter instalação de algumas patologias, né? E esse tipo de patologia que eu mostro aqui para vocês é no agregado graúdo, né, nas britas, houve uma contaminação com material orgânico, tá? E aí gerou em alguns lugares da construção eu tinha essa aparência, tá? Parece uma ferida, né? E aí o que acontece? Essa contaminação, quando em vários pontos, ela pode gerar um problema muito sério na construção, né? Então, assim, eu posso ter o enfraquecimento dessa estrutura, né, por essa contaminação aqui, porque é um ponto frágil, né? E aí eu tenho reduzida a minha durabilidade, eu vou ter que fazer a recuperação daquele lugar, né, daquela patologia, né? Eu vou ter um acabamento ruim, né? Então, assim, porque vai necessitar de uma recomposição daquele lugar, né? Então, esse tipo de coisa é muito sério, né? Então, eu gosto de mostrar, inclusive, né, se isso acontece, por exemplo, né, no talude de uma barragem, né, imagina se eu tenho problemas dessa forma que reduzem a durabilidade, o meu talude pode ser, né,
enfraquecido, né, por esses pontos de patologia, né, e aí gerar problemas futuros, né, então isso aqui é muito sério. Aí a gente tem que cuidar. Uma outra coisa que às vezes acontece, né, e que aconteceu comigo em obra também, né, durante a construção de pilares em concreto, né, como a gente tem uma parte de concreto simples, né, e armadura metálica, então, houve deslocamento dessa armadura metálica e a exposição dessa armadura metálica, né, ela ficou aparente, né, em alguns pontos, coisa muito mínima, né, mas ficou aparente, né, ficou fora dessa camada de concreto, né. Aí, o que acontece, né, em presença da umidade, a gente identifica, né, os pontos de contaminação, que a gente chama, né, as patologias, começa a enferrujar, né, o ferro. Então, isso é problemático, né, principalmente no pilar, que normalmente está fazendo força, né, está fazendo sustentação de uma construção, então esse pilar precisa ser recuperado. Então, isso é um problema bastante sério. E, nesse caso, foi um problema, né, na própria confecção dos pilares. Então, precisou ser recuperado, o pilar que tinha um determinado tamanho precisou ficar maior, então houve um acréscimo no custo, né, isso tudo para evitar problemas futuros, né, na obra, né, uma quebra, alguma coisa assim, que é bastante complicado, tá? E, por fim, o profissional técnico, né? Então, somos nós é que devemos escolher, que iremos escolher os materiais, e aí o que a gente tem que ter em vista, né? Aquilo que a gente vai construir, né? Então, mediante esse olhar, né, então a gente vai descrever os materiais que a gente vai usar, né, as especificações técnicas mínimas que eu preciso de cada material, e aí, então, para garantir uma obra adequada às nossas necessidades, tá? Então, isso tudo seria uma introdução a essa parte de materiais que eu acho importante que a gente faça, tá? Bom, também com relação à utilização de algum tipo de material, eu vou optar por um material ou outro, eu preciso saber a que tipo de forças externas ele estará exposto. Então, lembra que eu falei para vocês, né? Se eu tenho vento, qual é a intensidade, se eu tenho muita chuva, se eu tenho muita seca, qual é o ambiente externo que vai estar, né, influenciando nessa minha construção, nessa minha edificação, né? E aí, sim, conhecendo isso, eu posso construir, né, uma edificação que vá resistir a esses esforços externos, né? Então, eu conheço as forças externas, e aí essas forças internas que a prof chama, as tensões, né, é a reação dessa edificação construída para vencer essas forças externas a qual essa edificação estará exposta, né? Bom, e para isso eu preciso conhecer as propriedades físicas, químicas e mecânicas de todos os materiais que eu estou usando, né? E como é que a gente faz isso, né? A gente tem a experimentação, né? Então são feitos ensaios com todos os materiais. Sempre quando a prof vai falar de algum material para vocês, a gente vai estar sempre falando, olha, esse é um material resistente aos esforços de compressão, aos esforços de tração. A gente vai trabalhar com os índices que estão estabelecidos na experimentação, nos ensaios de laboratório, que já são tabelados. Então, a gente vai estar sempre se reportando a esse tipo de informação, dada a escolha, né, de um material ou outro, para um lugar ou outro na minha edificação. Então, isso aqui é muito importante também, tá? E aí, agora sim, começamos a falar sobre os materiais propriamente ditos, né? O primeiro deles seriam as pedras naturais, né? Elas estão presentes na crosta terrestre e apresentam uma elevada resistência mecânica. Elas são bastante resistentes aos esforços de compressão, os esforços que apertam, né? Bom, a classificação geológica, nós temos as rochas ígneas, sedimentares, metamórficas, e alguns exemplos de aplicação na engenharia desse tipo de material, eu posso usar para a construção de alvenarias, como vocês estão vendo aqui, esse senhorzinho empilhando, organizando essas pedras, fazendo algumas paredes, algum muro. Eu posso usar essas pedras na construção de alicerces, eu posso recortar essas pedras e usar essas pedras na forma de paralelepípedo, guias, lajotas, placas. Então, assim, as pedras naturais, elas sempre serão utilizadas em locais onde eu tenha, né, eu requisite, né, um esforço, né, elas tenham que resistir aos esforços, principalmente de compressão, né, então elas são materiais naturais, materiais muito simples, mas essa é a vocação desses materiais, tá? Agora, falando um pouquinho mais ainda sobre as pedras, né, mas agora eu vou falar na forma de agregados, né, então,
esses agregados, eles já são os materiais ainda granulares, grosseiros, né, sem forma ou volume definido, de dimensões e propriedades adequadas às nossas obras de engenharia, né? Principalmente, eu vou usar os agregados, né, na constituição dos concretos e na constituição das argamassas, tá? Então, eles simplesmente assim, na forma de agregado, eu vou usar para o lastro de vias férreas, na base de estradas, como material de drenagem nos filtros. Agora, nos concretos e argamassas, a gente vai estudar na sequência, tá? Então, aqui, a classificação, né, desses materiais, desses agregados, quanto à origem, ou quanto à forma de obtenção, né? Eu tenho os naturais, que são as areias lavadas, as areias de rio, né, e os seixos rolados. Eu tenho os materiais britados, né, que eu passo por um processo de quebra, e aí eu tenho as britas e a areia artificial, em algumas situações, e eu tenho o que a gente chama de materiais agregados artificiais, né, que são as argilas expandidas, né, e ainda trabalho com os reciclados, os RCDs, né, então eu tenho uma construção que eu demoli, e aí uma parte desse material eu posso usar sob forma de agregado, né, então seriam os reciclados, os RCDs, como a gente chama, né. Tem uma outra classificação para esses agregados, né, então assim, eu tenho distintamente duas divisões, né, eu tenho o que a gente chama de agregado graúdo, que vai de 152 milímetros até 4,8 milímetros. Então, nessa faixa, a gente tem o que a gente chama de agregado graúdo. E o agregado miúdo, né, que vai de 4,8 milímetros até 0,075 milímetros, tá? Então, essa granulometria, essa distribuição a relativa e percentual dos diversos tamanhos dos grãos, né, ela é feita de acordo com a NBR 7211 de 2005, então vocês têm aqui, né, esse desenho aqui, ó, os agregados até as estruturas muito finas, né, que seriam os tamanhos menores aqui que a gente tem falado, tá? Bom, em seguida a gente tem os aglomerantes, então, ó, pedras naturais, agregados, aglomerantes. Então, esses aglomerantes, eles se apresentam na forma de pó, que a gente chama de forma pulverulenta, né? E aí, quando eles são misturados à água, eles têm a capacidade de se unir, de se aglutinar. E aí formam suspensões coloidais que conseguem endurecer por simples secagem ou também por reações químicas, né? E aí elas vão aderir à superfície, né? Que elas são colocadas em contato. Bom, esses aglomerantes, eles são utilizados para produzir pastas, que seria uma mistura de aglomerante mais água. Eu posso usar na forma de natas, quando eu tenho mais água do que aglomerante, né? Então, eu tenho uma águazinha com aglomerante misturado, ou na produção de argamassas e concretos, que daí eu tenho o aglomerante água e o agregado miúdo, tá? No caso das argamassas, e aglomerante água mais agregado miúdo, mais agregado graúdo, na constituição dos concretos, tá? Que a gente vai ver na sequência. Bom, alguns tipos de aglomerantes mais comuns que a gente usa, né? Então, nós temos o gesso, certo? É um aglomerante resistente da queima da gipsita, né? E aí depois ele é bundinho. Nós utilizamos esse gesso para cobrir as paredes, quando for o caso, na forma de chapas, para paredes e tetos também. É o uso interno. E esse gesso que a gente está acostumado a ver, ele não tem função estrutural, tá? Já existem outros, se vocês olharem por aí, tem algumas placas de gesso, algumas estruturas que a gente já tem a função estrutural estabelecida para esses materiais, mas não é o gesso convencional que nós estamos falando aqui. O gesso que a prof está falando é o aglomerante, é o pozinho, que a gente está acostumado a ver ensacado, tá? Então é esse. As propriedades desse gesso, né, eles endurecem muito rapidamente, entre 15 a 20 minutos, a estrutura está endurecida, ataca o aço por corrosão, ele tem baixa capacidade de aderência à madeira, então não é uma possibilidade muito adequada usar esse gesso normal em pó grudado na madeira. Ele tem alta solubilidade, por isso que a gente não usa ele no exterior, né? Ele tem bom isolamento acústico, e permite uma lisura, uma superfície, quando a gente usa
né, o gesso muito lisa, né, então ele é muito usado para elementos decorativos, né, sob a forma de placas, de sancas, então, geralmente acabamento de paredes e tetos, a gente pode usar o gesso e dá muito certo, tá? Um outro tipo de aglomerante que a gente usa bastante também é a cal, né? Então, é um aglomerante natural, proveniente das rochas calcárias dolomíticas, e eles são obtidos a partir da queima numa temperatura bastante elevada, né? 900 graus Celsius. Ela pode ser utilizada em pasta, em argamassa, vai ser usada no revestimento e também no assentamento das alvenarias. Quais são as propriedades que a gente destaca dessa cal, né? Melhoramento da trabalhabilidade das argamassas é fundamental. Tá? Então, a argamassa, quando a gente usa cal misturado, a gente tem uma trabalhabilidade muito maior, tá? O cimento é um outro aglomerante bastante importante, muito utilizado nas construções, né? Então, ele é obtido da moagem do clinker, que são uma mistura de silicatos e aluminatos de cálcio, né, a partir de um material geloso e calcário, e aí eles têm ainda uma certa proporção de sulfato de cálcio, e eventualmente a gente pode ter algum tipo de adição nessa mistura, tá? Para pensar em algumas propriedades específicas que a gente queira depois desse cimento utilizado lá na nossa construção, tá? Algumas propriedades que são importantes a gente destacar para o cimento eles têm diâmetro de partícula muito pequeno, então ele tem muito fininho, a sua composição, o seu endurecimento, então assim, o cimento ele passa por um processo de pega, né, que é o endurecimento, que acontece ali de minutos até uma hora, né, dependendo do tipo de cimento que eu estiver falando. Eu tenho depois o processo de cura, né, que a gente fala, né, que depois que ele endurece, ele ganha resistência, tá? Eu tenho ainda o calor de hidratação, que a gente deve considerar nas obras de grande volume de concreto, tá? E uma coisa que eu sempre destaco quando eu falo do cimento, né, é o cuidado que a gente tem que ter no armazenamento desse aglomerante, né? Então, assim, ele reage instantaneamente em presença de água ou mesmo em presença da umidade, tá? Então, assim, por isso que a gente fala, compra o cimento, não dá para comprar o cimento para toda a obra, a obra vai durar um ano, né? Então eu vou comprar cimento para um ano. Não. Então, normalmente a gente compra o cimento para ser utilizado a cada 3 meses, né? Essa é o que normalmente o pessoal faz, né? Quando a gente compra esse cimento ensacado, ele pode ser empilhado, e aí a pilha, a gente não deve passar de 10 sacos, né? Por cada montinho, a gente não deve encostar ele na parede, não deve encostar ele no piso, então deve ter um tablado, então tem uma série de cuidados que a gente tem que ter, né, com esse cimento, senão ele empedra, acho que vocês já ouviram falar nisso, e aí, uma vez empedrado, ele precisa ser descartado, não há como a gente quebrar essas pedras e utilizar, porque a reação química, né, que procede, né, que acontece, que ocorre ali, pela presença da água, né, e inutiliza o cimento enquanto aglomerante, né, enquanto um material a ser utilizado lá como aglomerante. Então, isso aqui é muito importante que a gente atente, tá? Alguns tipos de cimento mais comuns, então eu coloco essa tabelinha para vocês, apenas para conhecimento. Então, eu tenho o cimento Portland comum, o cimento Portland composto, o cimento Portland de alto forno, o cimento Portland pozolânico, o Portland de alta resistência inicial, o de resistência a sulfatos. Então, cada um desses cimentos, ele tem adições específicas, ele tem uma sigla própria, e aí ele tem uma norma, né, que regula as proporções dos materiais, das adições, né, então, que os caracteriza. Logicamente, eu apresento, tudo que eu apresento para vocês tabelado, não é uma situação para decorar, viu? Então, esse aqui é um material para consulta. Então, mas eu gosto sempre de deixar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá? Agora, então, vamos falar das argamassas. Então, eles são materiais de construção, eles são constituídos por uma mistura bem proporcionada entre um ou mais aglomerantes, mais o agregado miúdo e água. E, eventualmente, alguma adição, algum aditivo químico para melhorar algum aspecto relativo ao seu comportamento, né? Então, aqui eu tenho uma fotozinha para vocês, né? Que vocês conseguem ver aqui a pasta, que é essa parte escura, mais clarinha aqui do cinza, e a parte escura que vocês estão vendo aqui é a parte inerte, que são os agregados, tá? Areia, nesse caso, né? As aplicações dessa argamassa no assentamento de tijolos, blocos, pastilhas, cerâmica, né? No revestimento de paredes e tetos, em bolsa e reboco, e na regularização de pisos e reparos de peças de concreto. Essas são as aplicações mais diretas das argamassas, né?
alguns requisitos técnicos fundamentais, resistência mecânica, principalmente para assentamento da parede, a compacidade, né, para o revestimento interior, impermeabilidade nos rejuntos, aderência ao assentamento vertical, estabilidade volumétrica, durabilidade. Então, são coisas que são importantes nas argamassas, né? E nós temos também alguns fatores que vão interferir nesses requisitos técnicos, né? Então, o tipo e a quantidade do aglomerante, que é definido através do traço, vai agir sobre esses requisitos, né? Essas características. Qualidade e quantidade do agregado também, que também é definido no traço que a gente vai aprender. E a quantidade de água, que é a relação água-aglomerante, ou, nesse caso, água-cimento, né, que a gente está falando, numa argamassa feita com cimento, né? Então, a gente tem que ter em mente isso. Tudo isso a gente vê depois, né, quando a gente estuda os traços de cada uma das argamassas ou dos concretos, né? A prof volta a falar com vocês detalhadamente, mostrar o traço, mostrar a sua aplicação, por que usa esse, por que não usa aquele. Então, isso aqui é tudo tratado. Hoje é só uma inicial com vocês, uma introdução. Aí, por fim, os concretos, né, também são um produto resultante do endurecimento de uma mistura bem proporcionada. Agora eu tenho o agregado miúdo e graúdo, né, a brita e a areia, água, aditivos, né, e aí eu tenho, o aglomerante no concreto é sempre o cimento, tá? Eu tenho duas fases fundamentais definidas aqui para esse tipo de material, né, então eu tenho uma pasta, que garante, né, as características de impermeabilidade, de trabalhabilidade, ela vai envolver muito bem os grãos, preencher os espaços vazios, né, e, logicamente, resistir aos esforços mecânicos, né, principalmente de compressão. E os agregados também, né, eles trabalham junto com a pasta, mas a utilização deles está relacionada diretamente à redução dos custos e à redução da retração, que causam as fissuras, né, na estrutura de concreto. Então, os agregados têm essa função. A produção do concreto, a gente destaca algumas etapas que são importantes, né, a mistura dos materiais, aqui eu estou falando para vocês de um concreto usinado, né, então esse concreto é misturado, né, as partes que compõem os traços desses concretos são misturadas aqui nessa usina, ele depois é transportado, nesse caso aqui eu estou transportando para o caminhão, depois eu faço o lançamento, na onde eu vou utilizar esse concreto, e aí adensamento e cura, né, então assim, vamos pensar numa obra pequena, né? Quando eu falo em mistura, eu estou falando, né, nas quantidades que eu tenho lá de brita, de areia, de cimento, de água, que eu vou colocar tudo dentro da minha betoneira, certo? Aí eu vou proceder à mistura desse material na betoneira. O transporte desse material, normalmente eu faço num carrinho de mão, certo? O lançamento, eu vou distribuir esse material num lugar onde eu vou fazer o uso, aí eu vou acertar esse material, eu vou adensar, eu vou acertar, eu vou ajeitar esse material, né? E aí, a partir disso, né, ele se solidifica, né, ele fica sequinho, fica durinho, e aí depois, ao longo do tempo, eu tenho que tomar alguns cuidados, manter úmido a superfície, manter protegido, né? Por quê? Porque ele vai ganhar resistência, né? Então, a gente diz que ele entra após a pega, que termina com o endurecimento, ele passa pelo processo de cura, né? Então, a cura é o ganho de resistência, que é estabelecido por norma, que eu tenho como quantificar lá quando eu vou fazer o projeto, tá? Então, essa cura, a gente diz que ela finaliza em cerca de 28 dias, né? Então, a partir desse tempo, não há mais modificação. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa estrutura concretada, pelo menos durante esses 28 dias iniciais, tá? Alguns tipos de concreto são dois. O simples, né, que é a mistura do agregado graúdo, agregado miúdo, água e o aglomerante, e o concreto armado, que aí sim é o concreto simples, que é aglomerante, cimento, agregado miúdo, graúdo e água, mais uma armadura de aço, né? E aí, o que acontece aqui, né? Eu tenho a parte de concreto simples resistindo aos esforços de compressão e a parte metálica sendo resistente aos esforços de tração. Então, assim, em partes da minha construção, onde eu sei que eu vou ter, que aquele elemento será exigido tanto sob a forma de esforço de compressão, quanto
os esforços de tração, então eu tenho que pensar em uma estrutura que responda bem, faça uma resposta boa a esses dois tipos de esforços, né? Então, eu posso usar uma estrutura assim, ou eu posso usar, por exemplo, no caso de um pilar, né, nas nossas construções, os pilares de madeira, né? A madeira, ela responde tanto aos esforços de compressão como de tração, né? Porque a madeira, ela tem fibra, né? Então, a gente consegue trabalhar os dois tipos de esforços, compressão e tração, ele é um material completo. Agora, quando eu falo no concreto, né, aí sim eu preciso dessa parte do concreto simples, aliá-la à armadura metálica, para então essa estrutura ficar resistente aos dois tipos de esforço, tá? Bom, alguns aspectos que eu considero importante para a gente considerar com relação às estruturas de concreto, eles apresentam alta durabilidade, eles apresentam uma resistência elevada em relação aos outros materiais, para as construções rurais, é bastante versátil nas formas e nos tamanhos, porém, apresenta um cálculo complexo para o seu dimensionamento, mais econômico e aprimorado. Então, assim, ele se equilibra, né? Mas, assim, nós não temos, a gente não trabalha com concreto armado na disciplina de construções. Por quê? Porque a gente não tem habilitação para isso, né? Então, a gente pode pensar nas estruturas, né? Mas o cálculo delas, especificamente do concreto armado, ela ficará a cargo de um engenheiro civil, certo? E, inclusive, entre os engenheiros civis, né, existem aqueles que se ocupam praticamente o tempo todo desses cálculos de concreto, de cálculo estrutural, né? Então, assim, nem todos os engenheiros fazem isso, né? Eles aprendem, mas nem todos trabalham com isso. Então, nós sempre vamos pensar nisso, né? Quando a gente for pensar no projeto estrutural, a gente tem que sempre pensar no engenheiro civil para nos acompanhar. Bom, um outro material importante para nós são os materiais metálicos, né? E a gente destaca na construção civil, né? O alumínio, o primeiro deles, né? Então, ele é obtido da mineração da bauxita, é um material leve, né? De excelente condutibilidade térmica, elétrica, apresenta um bom aspecto estético, boa resistência mecânica, vai ser usado sob a forma de chapas, como vocês estão vendo aqui, ou extrusado em formatos variados, né? Que eu tenho cabos, barras. Outras aplicações também que eu tenho a transmissão de energia elétrica através dos cabos, ou através aqui da construção de ponteiras com para-raio, nas coberturas, né, na forma de chapas onduladas, nas lâminas de impermeabilização, né, nessas mantas que vocês veem aqui nos telhados, tá? Na construção das esquadrias, nos elementos de ligação e nos constituintes de algumas tintas, tá? Então, ele está presente em vários materiais, a gente nem percebe. Um outro material metálico, tá, é o estanho. A gente não fala muito dele, né, mas ele é obtido da casterita, né, ele é raramente usado puro, né, normalmente ele vai estar empregado em ligas metálicas, né. Então, ele é usado principalmente para proteção das superfícies de outros materiais ou com um elemento na liga, por exemplo, chumbo estanho, para soldas de encanamentos metálicos, isso quando a gente fizer uso, tá? O cobre é um outro material metálico bastante utilizado, né, na construção civil, ele pode ser obtido de vários tipos de minério, né, é um material extremamente dúctil, maleável, ele apresenta uma grande condutibilidade térmica e elétrica. Onde é que a gente vai usar esse cobre, né? Nos condutores elétricos, fios e cabos, na canalização de gás de AEP, né, por ele apresentar uma boa resistência química e uma facilidade de soldagem, nas coberturas, eu posso ter eles com cobre, né, ou nas chapas de revestimento das impermeabilizações, eu posso usar algumas tubulações de esgoto e pluviais quando se fizer necessário, né, eu posso usar cobre, né, mas a gente tem que ter em mente que o cobre não é barato, né. O zinco é um outro metal bastante interessante, tá, ele possui uma alta condutibilidade elétrica também, razoável térmica e um coeficiente de dilatação bastante grande, tá? Nas construções, onde é que a gente vai ver o zinco? Ele vai estar presente nas chapas lidas ou onduladas das coberturas, e nas chapas e tubos para as calhas, né, que a gente tem normalmente nas construções, e os dutos condutores, normalmente a gente usa o material zinco, né, o metal zinco para construir essas calhas, tá? Embora a gente possa usar outros tipos de materiais, mas normalmente a gente vê o zinco nessas calhas, tá?
O bronze é um outro metal também, ele é usado normalmente numa liga, né, cobre-estanho, ele apresenta uma grande dureza, bastante flexível. Na construção, ele está presente principalmente nas ferragens, né? O latão, liga cobre-zinco, né? Ele apresenta uma grande resistência, ele é bastante dúctil, maleável a quente, vai ser empregado aonde? Na construção de torneiras quando metálicas, nos tubos, nas fechaduras, né? A gente agora tem muita torneira plástica, né? Mas as metálicas são feitas com esse metal. E o ferro, né? É o principal material elétrico da construção, ele vai ser usado combinado com o carbono, né, para a formação dos aços, ele apresenta uma alta resistência mecânica, uma boa condutibilidade térmica e uma excelente dureza, né, altíssima dureza. Mas ele é bastante suscetível à corrosão, principalmente as águas, né, com cloretos, nitratos, e também eles são suscetíveis à fadiga. O que significa isso, né? Se você pegar uma barra metálica, se você ficar, né, um metal, né, se você ficar forçando essa barra, né, ele pode entrar em fadiga e romper, né? Então, essa suscetibilidade à fadiga, ela é presente principalmente nas barras de ferro, tá? Bom, dependendo da liga aço mais elemento, né, que aço é o ferro combinado com carbono, eu posso ter algumas propriedades melhoradas nesse material, né? Então, por exemplo, se eu uso o aço misturado com silício, eu tenho um aumento na sua elasticidade. Então, é o material que normalmente a gente usa para a construção das molas. Quando eu uso o aço combinado com manganês, eu estou pensando na resistência mecânica, principalmente com relação ao desgaste no tempo, né? Vai aumentar também a capacidade de soldagem dessa estrutura, né? Quando eu uso o aço misturado com níquel, eu tenho aço inoxidável, né? Então, bastante presente no nosso meio, né? A gente tem os instrumentos de precisão que são feitos com aço inoxidável e outros materiais também. Alguns usos principais, né, desses materiais, nas chapas galvanizadas, combinado com zinco, nos perfis, trilhos, acessórios, fios, barras, arames, telas, elementos de ligação, pregos, parafusos, rebites e tubos para encanamento. Então, assim, é um material extremamente versátil, muito utilizado na construção civil e quando você pensa em estruturas em pilares, em vigas, em lajes, né, a gente sempre lembra da alma metálica feita em ferro, tá? Aqui, algumas fotos apenas para vocês olharem, né, das estruturas metálicas, né, as barras. Aqui, né, olha, um tubo com uma alma metálica, aqui uma estrutura feita toda em metal, alguns elementos, né? E aí eu tenho os materiais cerâmicos, né? Então, a gente também, é um material muito importante, a gente tem corriqueiramente, no nosso dia a dia, a gente vê muito desses materiais, né? Então, a cerâmica, ela é uma pedra artificial, ela é formada a partir da associação de elementos metálicos e não metálicos obtidos da argila com ou sem mistura. Então, as argilas, né, a gente já tinha falado, elas são constituídas de partículas de diâmetro menor que 5 milímetros e, na presença de água, elas se tornam plásticas e, quando secas, elas formam os torrões, né, elas ficam sequinhas. Algumas propriedades importantes das argilas, né, elas são plásticas, elas retraem e elas secam, né. Na produção cerâmica, importa o que para nós, né, a dosagem, né, que a gente tem dos elementos, a mistura, a moldagem, que vai ser em função da água, né, então se tiver muita água, não consigo mudar, se tiver muito seco também, a moldagem é complicada, então ela precisa estar no estado plástico para permitir a moldagem. A secagem, a queima ou cozimento, que é a sinterização, e a esmaltação, quando se fizer necessário, tá? Algumas estruturas são sinterizadas, ou são esmaltadas. Vamos destacar aqui alguns materiais cerâmicos, né, que vocês conhecem, né? Então, os tijolos de adobe, elas são peças bastante simples, né? São feitas com uma mistura de argila. Aqui vocês estão vendo, né, o pessoal informando esse tijolo aqui. E aí, com material fibroso misturado, tá? Algumas fibras. Então, essas peças, elas são simplesmente moldadas, né, no seu estado plástico do material, elas são secas ao ar e não precisam de cozimento. Então, aqui as peças prontas, né, que vocês estão vendo aqui, os tijolos, no caso, né, feitos de adobe. O tijolo comum, aí sim ele passa por um processo de queima, né? Então, a gente diz que ele tem uma qualidade média, baixa, né? Eles são fabricados com uma pequena prensagem
E aí, assim, olha, quando a gente fala em cozimento, a gente pensa numa melhora de algumas características, né, desse material, tá? Então, assim, o tijolo é seco, mas ele precisa ser cozido. Aí ele precisa ser cozido para quê, né? Para ganhar resistência, para ficar melhor, né? Então, assim, um bom cozimento, ele pode ser identificado a partir de, quando você bate no tijolo, você percebe, assim, um som metálico ao seu final, ele não é um som xoxo, né? As cores dessas peças devem ser vivas, as arestas, né, as pontas devem ser vivas também, os cantos devem ser resistentes, a gente não pode pegar no canto e ele esbrugar, né, ele arrebentar, a ausência de fendas, trincas, cavidade e, acima de tudo, a absorção da água, ele não pode ser absurda, né, então ele vai absorver normalmente entre 15% e 25%, tá, porque a gente, normalmente, quando a gente usa o tijolo, antes da gente assentar nas paredes, né, a gente umedece esse tijolo, né, então, para quê? Porque para que ele não absorva a água de amassamento, né, e não venha comprometer a qualidade da argamassa depois. Então, essas são algumas características que a gente identifica, né, quando o tijolo é bem cozido e, portanto, de boa qualidade. Aqui, então, eu tenho os tijolos maciços desse lado, que a gente está acostumado a ver, né, e os tijolos furados, os tijolos que a gente usa muito hoje nas construções, né? Então, os dois tipos de tijolos que a gente usa bastante. Alguns tijolos especiais, né, que a gente tem, são os tijolos de tavela, que são utilizados nas chapas, nas lajes pré-moldadas, nas chapas, né, mistas, que a gente chama. Então, eu tenho uma parte feita de material cerâmico e o capeamento normalmente feito em cimento, né, em concreto. Aqui um outro tipo de material, né, então aqui eu tenho as telhas planas muito conhecidas nossas, que são as telhas francesas e as telhas germânicas. As telhas francesas utilizadas normalmente nas nossas construções rurais, as germânicas mais nas construções mais elaboradas, né, nos projetos de chalés, algumas construções mais não tão voltadas à zona rural, tá? Aqui eu ainda tenho as telhas curvas, né? Então, tem vários modelos. Tem o que a gente chama de telha americana, que é capa e canal unidos. A telha plana, que eu tenho capa e canal no mesmo formato, são soltas. As telhas romanas redondas, que são unidas feitas as telhas americanas, né? Capa e canal, fazem uma única peça. E as telhas romanas redonda e quadrada, né? Com esse aspecto mais quadradinho aqui, tá? Tenho aqui as telhas curvas especiais, que são as telhas de cumeira, que fazem a proteção, né, do cume das construções, tá? Quando eu vejo, assim, o acabamento das duas águas, na parte superior, eu tenho essas telhas especiais, que são as telhas de cumeira. Antigamente, agora não tanto mais, né, eles usavam muito essas telhas também na finalização dos muros, né, então os muros eram protegidos com essas telhas de cumeira. Hoje em dia, praticamente não mais. Mas nas construções com telhas de barro, a gente vê muito ainda, né, na união das águas, a presença dessas telhas, né. Outros materiais cerâmicos também, as tijoleiras e ladrilhos, que vocês estão vendo aqui, né, então também são tidas de material cerâmico, certo? Aqui uma coisa bastante antiga, né, então eu não sei se vocês já viram as manilhas e as conexões em barro, né, em cerâmica. Então, antigamente, a gente usava muito as manilhas de barro para o dimensionamento, né, as estruturas de esgotamento, né, das casas, das construções, eram feitas, as tubulações eram feitas todas com manilhas de barro, né. Então, assim, com a chegada dos tubos de PVC, né, dos tubos plásticos, né, praticamente as manilhas caíram em desuso, né, mas as construções mais antigas ainda nós vemos esse tipo de material sendo utilizado, né, principalmente para as canalizações de esgoto, tá? E aqui já começam os materiais mais elaborados, mas que também tem como base o material cerâmico, né? Então, aqui eu tenho um lavatório branquinho, né, de cerâmica, os mictórios, os vasos sanitários, né? Aqui eu tenho os azulejos, né, que tem esse perfil esmaltado, bonito, colorido, né, aqui eu tenho os revestimentos, que eu posso usar também tanto em piso quanto parede, né, e é isso aqui. Então, por fim, agora nós chegamos numa parte que eu considero muito importante, que são as madeiras.
tá? Então, assim, eu, em particular, sou uma defensora das madeiras. Eu acho que o Brasil tem um potencial muito grande para utilizar esse tipo de material nas nossas construções. Eu acho que a gente usa pouco, eu acho que a gente não percebe as características positivas que esse material tem e, portanto, por desconhecer, usamos pouco, né? Então, assim, eu acho, sim, que a gente poderia usar muito mais, né? E aí, então, eu destaco muito essas características positivas, né, desse tipo de material nas construções, né? Então, eu destaco aqui, ele é um material de boa resistência mecânica, ele tem uma baixa densidade, uma boa resistência a choques e aos esforços dinâmicos, produz ambientes com bom isolamento térmico, boa absorção acústica, é um material de trabalho simples, com baixo consumo de energia no seu processo industrial, é um material renovável e ele apresenta boas características estéticas e decorativas mesmo no seu estado natural, principalmente no seu estado natural, né? Então, assim, as madeiras poderão ser muito mais utilizadas, mas as pessoas não usam, não sei qual é o problema, né? Aqui, ó, antigamente a gente via muito, né, principalmente na zona rural, os postes feitos com madeira, né? Hoje, praticamente, a gente não vê. A gente vê tudo de concreto, né? Mas quando a gente sai do Brasil, é muito engraçado. Se vocês forem aqui para o oeste, se vocês forem em direção, né, à divisa nossa com a Argentina, então, assim, é muito engraçado. Quando você chega lá no município, né, que faz divisa lá com a Argentina, então, assim, não, é uma divisa seca, como a gente diz, né? Então, de um lado é um país, do outro é o outro, né? Então, nos nossos lados, a gente tem as coisas em concreto. No lado da Argentina, a gente vê muita madeira sendo utilizada nos postes e tudo mais, né? Em Santana do Livramento, em Rivera, né? Santana do Livramento, Rivera, ali também no Uruguai, a gente vê muito isso, né? Do lado do Brasil, muito concreto, e do outro lado, a madeira bastante utilizada, né? Então, é tudo uma questão cultural, eu acho, né? Aqui, uma construção feita com madeira no seu estado, né, rústico, natural, que também tem a sua beleza, que também tem a sua funcionalidade. Aqui também já uma outra construção muito mais elaborada, né, mas também madeira, uma estrutura de telhado. Então, assim, dentro do processo de produção, né, então eu tenho a madeira bruta, ela é serrada e em seguida beneficiada, é isso que a gente chama, né? Então, eu tenho no processo o corte, né, que a gente normalmente considera a sazonalidade em virtude da umidade que está presente ali naquele material. A gente faz a toragem dessa madeira, que seria o quê? A retirada de galhos, cascas e o corte em toras, né, que já estão num processo ali a caminho do seu beneficiamento. Nós temos ainda o falqueamento, que seria a sua serragem, né? Aí a gente tem seções retangulares, com a retirada das costaneiras, pode ser feita a machado ou serra, né? Os florestais que me ajudem aqui, né? O desdobro, que seria a retirada de pranchas na serraria já, o seu aparelhamento, que daí eu tenho obtenção das peças nas bitolas comerciais que a gente conhece, a sua secagem, né, que tem embutido ali a preocupação da adequação da umidade com o ambiente em que vai ser empregada essa madeira, né? Essa secagem pode ser feita ao ar, para evaporação dessa água livre, com a disposição no pátio, ou com a disposição em alguns varais, né, em tipos de varais, aqui como está colocado, ou a gente pode fazer a secagem artificial, né, para a obtenção dessa umidade estabelecida antes da impregnação, né? Então, eu tenho aqui uma secagem, né, essa foto foi tirada aqui da placagem, bem interessante, né? E aí a gente tem também a preocupação com a preservação dessa madeira. Coloca lá a madeira de qualquer jeito, não preserva, não faz nada, apodrece, aí a madeira que não presta, né? Não é bem assim, né? Então, assim, a gente pensa na preservação e a gente quer evitar alguns processos que são naturais e que levariam à deterioração desse material. E essa deterioração, ela ocorre, né, a presença de fungos, bactérias, insetos, crustáceos, o raio V. Então, a gente faz um tratamento prévio com a secagem, faz a remoção da casca, retira a seiva, faz a resserragem, e aí, então, a gente faz a impregnação química. Ela pode ser feita através de uma pintura superficial ou por imersão, ou por pressão e autoclave, né?
Os principais produtos que a gente usa são a base de fungicidas, né, os inseticidas, antimoluscos, impermeabilizantes, retardantes de fogo, inibidor de retração. Então, são os nossos principais produtos. Aqui uma imagenzinha, né, da impregnação do produto químico, a mesma madeira, né, sem impregnação impregnada. Aqui alguns tipos de madeira, né, que a gente chama de madeira, a gente tem a madeira bruta, madeira natural, bruta, e a madeira industrializada. Então, as madeiras compensadas, os madeirites, né, então, também são madeiras, mas são madeiras trabalhadas industrialmente, né. Aí as laminadas, né, coladas, né, aí tem uma enormidade de tipos de materiais, né, quando a gente vai aqui na Bernec, a gente vê a quantidade de material que a gente produz a partir da madeira, né? Quanta coisa a gente produz e coisas que a gente não imagina, né? Então, a gente se depara, assim, com coisas, assim, bastante interessantes, né? E aqui, queridos, eu vou parar, tá? Então, assim, esse material aqui, ele vai além, tá? Então, aqui, esses materiais que vocês estão vendo aqui, são todos os cálculos que a gente vai usar, tá? E aí, eu não vou entrar nessa parte de cálculos, né? Por quê? Porque isso é objeto da nossa próxima aula. Hoje, eu quero só que vocês tenham essa visão geral, né? Tanto dos trabalhos preliminares, que vocês sabem o que tem que fazer, como tem que ser feito, e a visão desses materiais tradicionais, né, a gente chama de tradicionais, que a gente usa na construção civil, e que a gente vai usar, e que a gente vai quantificar, e que a gente vai aprender a utilizar aqui nas nossas construções rurais, tá? Então, é uma visão teórica, né, é um pouco cansativo esse primeiro encontro, né, mas é importante que a gente faça essa discussão, que eu prepare vocês, e aí, na próxima aula, sim, a gente vai começar com os cálculos, né, e é bom que vocês conheçam essa parte inicial. Quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês... Eu procurei ser pontual, não fugir muito do ritmo, né, das coisas ali, para vocês não se perderem. Alguma dúvida, queridos? Alguma dificuldade? Bem tranquilo? Sim? Então, assim, agora, então, se vocês não têm dúvida, eu vou encerrar, tá? Se vocês têm dúvida de outras questões também, vocês podem me perguntar aqui. Ficou alguma dúvida lá do nosso plano? Tudo certinho? Tranquilo? Tá. Então, eu vou encerrar a nossa apresentação de hoje. A partir da 1 hora, então, vocês podem entrar no questionário lá, nos 2 questionários e resolver. Vocês têm até, como eu falei para vocês, às 19 horas. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá certo? Então, agradeço muito a presença de todos, desejo a vocês uma boa quarta-feira, um bom restante de semana, e sejam todos muito bem-vindos. Sim? Eu vou, então, encerrar a gravação.